O filme começa em um clube de strip, onde vemos Anne Mihaiva dançando para um homem em uma sala privada. Depois disso, o filme nos mostra Anne oferecendo seus serviços para os rapazes no clube. Em seguida, após o expediente, Anne conversa com sua amiga Lulu sobre o dia delas. No dia seguinte, Jimmy chama Anne e diz para ela que estava precisando de alguém que soubesse falar em russo, já que o cliente não sabia falar em inglês, e a jovem reluta para realizar o serviço, mas ainda assim, vai até o rapaz russo. Quando chega no local, Ivan Zakharov se apresenta para a moça e começar a falar em sua língua, e Anne diz que entende a língua mas prefere falar em inglês. Depois de algum tempo de conversa, a jovem chama o rapaz para ir para a sala privada, e após realizar uma dança especial para Ivan, Anne passa o número do seu celular para ele. Depois disso, o filme nos mostra a jovem voltando para casa, e depois de tirar um cochilo, Ivan envia uma mensagem para a moça e pede para que ela vá até a sua casa. Chegando no local, Zakharov recepciona Anne, e enquanto o rapaz busca água para ela, Anne fica admirando o local. Não muito tempo depois, o casal vai até o quarto do Ivan, e após realizar o serviço, a dupla começa a conversar, e ao longo do diálogo, o rapaz diz que seu pai era Nikolai Zakharov, e pede para que Anne pesquise o nome do seu pai na internet, já que ela não sabia quem ele era. Animada com a novidade, Mihaiva relata o acontecimento para Lulu. Entretanto, Diamond, uma das garotas que trabalhava no clube, interrompe a conversa e elas começam a brigar. No dia seguinte, Anne vai encontrar Ivan novamente, e após realizar uma dança e os seus serviços para o jovem, Ivan a convida para a festa de ano novo que ele irá realizar, e diz que ela pode chamar uma amiga caso ela quisesse. Na noite do mesmo dia, Anne e Lulu vão para a festa do Zakharov, e assim que chegam no local, Ivan recepciona as moças e as convida para beber. Depois de algum tempo aproveitando a festa, o rapaz chama Anne para usufruir de seus serviços, e assim, eles vão para o quarto e a jovem passa a noite na casa do Zakharov. No dia seguinte, assim que Mihaiva acorda, percebe que já era 5 da tarde, mas antes que ela saísse do quarto, Ivan realiza uma proposta de $10.000 para que ela seja acompanhante exclusiva dele durante uma semana. Porém, Anne pede uma contraproposta pedindo $15.000, e assim, eles realizam um acordo. No dia seguinte, Mihaiva começa a trabalhar como a namorada exclusiva do Ivan, saindo com seus amigos e indo para a festa. Depois disso, o casal vai até o trabalho dos amigos do Ivan, que é em uma loja de doces, e após comerem doces e usarem entorpecentes, o grupo vai até a praia. Na noite do mesmo dia, o grupo usa entorpecentes na casa do Zakharov e combinam de irem para Las Vegas. No dia seguinte, quando chegam no quarto de hotel em Las Vegas, os amigos começam a festejar, beber e apostar nos cassinos. Após alguns dias festejando, Anne e Ivan conversam antes de dormir, e ao longo da conversa, Ivan diz que ama a moça, e ela diz que sentirá a falta do rapaz, já que ele voltará para a Rússia. Mas o rapaz tem a ideia de se casar com a jovem, já que eles estão em Las Vegas, e assim, Ivan faz um pedido de casamento para ela, e graças a isso, Mihaiva e Zakharov se casam. Depois disso, Anne volta para o clube para recolher os seus pertences, e se despede de suas colegas de trabalho. Mas antes de sair do local, Diamond provoca a jovem dizendo que o casamento não irá durar por muito tempo. Em seguida, o filme nos mostra Toros, um dos capangas do pai de Ivan, recebendo a ligação de Galina Stepanovna, a mãe do rapaz, alertando de que disseram que Ivan tinha se casado com uma acompanhante. Logo em seguida, Toros chama Garnik, um outro capanga, e pede para que ele vá buscar Ivan. Na casa do Zakharov, o celular do rapaz começa a tocar mas ele não atende, e Anne pergunta para seu novo marido se ele havia contado do seu casamento para seus pais, e ele diz que contou. Ivan pergunta para ela quando eles iriam conhecer os pais da moça, e ela diz que sua mãe está morando em Miami com o marido dela. Não muito tempo depois, Garnik chega no local com mais um capanga e diz que quer conversar com Ivan sobre algumas coisas. Entretanto, o rapaz não abre a porta, e graças a isso, Garnik destrava a porta e tenta entrar no local, mas Zakharov tenta impedir, e ao longo da conversa, Ivan revela que se casou com Anne. Com isso, o rapaz vai até seu escritório para mostrar a certidão de casamento com Garnik. E enquanto isso, Igor fica na sala aguardando a dupla e se apresenta para Anne. No escritório, Garnik envia uma foto da certidão de casamento para Toros. Em seguida, Ivan faz de tudo para que os capangas saiam de sua casa. Entretanto, Garnik diz que eles devem esperar a resposta de Toros. Enquanto isso, Toros conversa com Galina sobre o que estava acontecendo. Logo em seguida, Toros liga para Garnik e conversa com todos que estavam no local, aonde ele repreende a atitude do Ivan ter se casado com uma acompanhante, e diz que os pais dele estavam a caminho dos Estados Unidos para levarem ele de volta para a Rússia, e acrescenta dizendo que ele estava a caminho para levarem o casal para anularem o casamento. Graças a isso, Ivan entra em pânico e diz para Anne que eles devem sair dali,
mesmo não sabendo para onde eles irão. Mas a moça diz que precisava colocar uma roupa já que ela estava de pijama, e com isso, o Ivan sai da casa e abandona a Annie com os capangas. Com isso, Mihaiva tenta sair da casa para acompanhar seu marido, mas Igor a impede e imobiliza a jovem. Não muito tempo depois, Garnik e Igor tentam amarrar a Annie para que ela não fuja. Entretanto, a moça chuta o rosto de Garnik e quebra o nariz do homem. Não muito tempo depois, Toros chega na casa, descobre que Ivan tinha fugido, pede para o Igor soltar a Annie, e pega o celular dela para ligar para o Zakharov. Entretanto, a chamada cai na caixa postal. Após uma longa discussão, Toros retira a aliança da mão de Annie, e como resposta, a jovem começa a gritar e dizer que estão invadindo ela, e graças a isso, os capangas colocam um pano em sua boca. Em seguida, Toros conversa com Annie, tentando fazer uma proposta de $10.000 para ela anular o casamento. Entretanto, a moça diz que gostaria de falar com Ivan antes de fazer qualquer coisa, e assim, eles iniciam uma busca pelo Ivan Zakharov. Com isso, Toros recolhe a certidão de casamento e o passaporte da jovem, e descobre que o nome verdadeiro dela era Nora Mihaiva. O primeiro local em que o grupo procura por Ivan é na loja de doces que seus amigos trabalham, e assim que chegam no local, Annie pede para os amigos do rapaz para ligar para ele, mas uma leve discussão se inicia e Igor começa a quebrar o local para intimidar os jovens, e graças a isso, o grupo consegue ligar para o Zakharov, mas ainda assim, as ligações caem na caixa postal. Em seguida, o grupo procura pelo rapaz no local de trabalho de um outro amigo dele, e infelizmente, também não conseguem falar com Ivan. Com isso, Toros vai até o centro do estabelecimento e toma o microfone da cantora para perguntar para as pessoas se alguém havia visto Ivan. Porém, novamente não conseguiram resultado. Quando voltam no local do carro, Toros se depara com Guincho levando seu carro, e após discutir com o motorista do caminhão, ele sobe no carro e impede o carro de ser guinchado. Depois disso, o grupo passa em inúmeros lugares procurando por Ivan, vão em restaurantes, fliperamas, clubes de sinuca. Entretanto, quando perguntam para uma bartender de uma boate se ela viu Ivan Zakharov, ela diz que ele estava bêbado no local e que fazia pouco tempo que tinha saído. Cansados por causa da procura, o grupo para em um restaurante para comer. Enquanto isso, o filme nos mostra Ivan entrando no clube onde Annie trabalhava, e Diamond avisa as colegas de trabalho que ele estava no local, dizendo que iria conseguir realizar uma dança com ele. Logo em seguida, Lulu envia uma mensagem para Annie alertando-a que seu marido estava no clube, e assim, eles vão em busca do Zakharov, enquanto ele estava em uma sala privada com a Diamond. Não muito tempo depois, o grupo encontra o Ivan, e Annie tenta conversar com seu marido. Entretanto, o rapaz estava sob o uso de entorpecentes e a moça não consegue dialogar com ele. Graças a isso, Toros e os capangas começam a levar o Ivan para fora do local, e um tumulto se inicia no clube, e com isso, Annie e Diamond começam a brigar no centro do clube, mas a briga é separada e o grupo segue para a prefeitura da cidade. Dentro do carro, Annie e Toros tentam conversar com o jovem, mas graças ao uso das bebidas e dos entorpecentes, o Ivan dorme e nenhuma resposta é ouvida do rapaz, e com isso, o grupo para o carro na frente da prefeitura e esperam até o dia seguinte. No dia posterior, o advogado da família Zakharov aparece no local e diz que a anulação iria ser realizada e os acompanham para dentro do local. Dentro da sala do tribunal, o advogado inicia o pedido de anulação, mas Annie o interrompe dizendo que Ivan não estava sóbrio e uma desavença se inicia. Enquanto Annie relata o que estava acontecendo, o advogado da família descobre que o casal se casou em Las Vegas, e para que a anulação aconteça, eles devem se deslocar para a cidade de Las Vegas, e graças a isso, a anulação do casamento é anulada. Do lado de fora da prefeitura, Toros diz que eles irão falar com os pais de Ivan para resolver a confusão, e assim, o grupo vai até o aeroporto. Não muito tempo depois, Galina Stepanovna, a mãe de Ivan, vai diretamente conversar com seu filho, enquanto Nikolai Zakharov, o pai do rapaz, conversa com Toros para entender o que estava acontecendo. Enquanto Galina estava conversando com seu filho, a nora se apresenta para sua sogra. Porém, Galina diz que Ivan não era o marido da moça e que ela não fazia parte daquela família. Enquanto ela falava, Nikolai e Toros aparecem na sala e anunciam que eles ainda estavam casados. No caminho para o avião que os levarão para Las Vegas, Annie questiona Ivan sobre o porquê ele não lutava pelo seu casamento, e o rapaz apenas ignora a jovem. Mas antes de subirem definitivamente no avião, a nora confronta Ivan, e assim, o jovem diz que eles irão se divorciar, e ele agradece por fazer a última viagem dele para os Estados Unidos tão divertida. Depois disso, Annie fica do lado de fora do avião, e quando Galina questiona do porquê ela não subiu no avião, ela diz que primeiro gostaria de um advogado, e diz que irá processar Ivan e a sua família, já que não houve acordo pré-nupcial. Como resposta, Galina diz que ela não tem escolha, e que caso ela siga em frente com esse plano,
ela irá perder tudo, e com isso, N sobe no avião e aceita anular o casamento. Assim que chegam no cartório, os papéis são assinados, mas antes de saírem do local, Igor se levanta e diz que o Ivan deve desculpas para N. Entretanto, uma pequena briga acontece entre a Nora e Galina. Depois disso, Toros diz que Igor ficou responsável por levar a moça de volta para sua casa, e no avião, enquanto voltavam para a cidade, Igor coloca sua blusa por cima da moça para que N não passe frio. Quando chegam na sala, a dupla assiste televisão enquanto fumam. Igor diz que o dia anterior era o aniversário de 30 anos dele. Ao longo da conversa, a jovem fala com o rapaz de forma ríspida, enquanto Igor diz que ele tentou apenas mantê-la segura. No dia seguinte, Igor leva a Nora no banco para sacar a sua parte do acordo, e logo em seguida leva para sua casa. Mas antes de sair do carro, Igor entrega o anel de casamento que Toros havia retirado da mão da moça, e como resposta, N sobe no colo do rapaz e inicia um ato de coito, e ao longo do processo, Igor tenta beijá-la, mas ela impede e começa a chorar. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme A Nora. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!